Rafael Paiva, eu quero ouvi-lo. Eu queria, se estiver no ar o artigo que eu escrevi, daqui a pouco nós vamos colocar um artigo meu, é o seguinte, a delação e os parágrafos também da lei, por gentileza. A colaboração premiada de Mauro Cid, Tenente-Coronel Mauro Barbosa Cid. Ele fez uma colaboração premiada. Ocorre que ele foi preso no dia 3 de maio, sem culpa formada. Permaneceu preso até que no dia 23 de agosto, já são aí 3 meses e 20 dias, ele foi proibido de ver seu pai. 2 dias depois, ele foi proibido de ver a própria esposa. Até que ele, então, capitula e no dia 9 de setembro resolve fazer a primeira colaboração. Depois que ele fez essa colaboração, ele é flagrado dando uma entrevista, conversando num diálogo telefônico em que ele disse que foi forçado a dizer e que falava aquilo que o obrigaram a dizer. Não sei bem por que ele fez isso, o fato é que ele o fez. Aí ele foi chamado de novo sob ameaça de prisão para dizer, você confirma o que falou ou não confirma? Se ele dissesse que não era verdade, que ele foi forçado, ele voltaria para a prisão. Então, houve dúvidas levantadas pela defesa, primeiro sobre a voluntariedade disso, se ele estava à vontade para falar, se ele tinha realmente vontade de falar ou se ele foi pressionado para fazê-lo pela Polícia Federal. Então, há uma dúvida levantada pela defesa durante este julgamento. E, claro, além disso, o próprio advogado, general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, disse que chamou de um mentiroso nato, que ele apresenta versões totalmente contraditórias, o que vai ao encontro da tese de que ele poderia ter dito coisas que não sabia só para se livrar da prisão. Qual a sua avaliação sobre o valor probatório desta colaboração premiada? Bom, de fato, esse instituto, a colaboração premiada, até para a nossa audiência entender, é um acordo que um dos investigados, um dos réus faz com a justiça para ter uma diminuição de pena, até em alguns casos não ter pena. É um instituto importante, mas tem regras a serem seguidas. Eu acho que um tom que todos nós estamos colocando aqui hoje, né, nesse bate-papo, é que realmente a regra do jogo tem que ser seguida. E parece, Capês, que eu estou vivendo aqui um tipo de déjà vu piorado. Então nós vimos algumas delações serem feitas, por exemplo, uma operação muito famosa, que você já citou aqui, inclusive no programa de hoje, que é a Operação Lava Jato. E na Operação Lava Jato, a população precisa entender isso, a nossa audiência aqui, que muitas das delações feitas na época da Lava Jato foram anuladas por esse mesmo Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que não tinham sido feitas da forma correta. E agora o próprio STF colhe essa delação premiada sem seguir a regra do jogo. Então o próprio STF já decidiu lá atrás que uma delação não é válida se o delator está preso e está preso para delatar. E aqui nesse caso, me parece que ficou muito claro, essa pelo menos é a minha análise, que o Mauro Cid ficou preso e foi preso uma vez, depois de novo, para delatar. Então há aqui um grande buraco nessas provas e me parece, né, até estávamos discutindo isso num outro momento, me parece que sem a delação, então se nós tirarmos a delação das provas que a Procuradoria-Geral da República apresenta, o caso fica fraco. E aí vocês podem até perguntar para mim, até jogar a bola para vocês de volta aqui na bancada. Toda delação não basta o falar do delator. Ele tem que provar de alguma forma. Agora, se essa delação realmente for anulável, não seria o caso da gente aplicar aquela teoria dos frutos da árvore envenenada e todas as provas que foram conseguidas através dessa delação anulável, do meu ponto de vista, também não seriam anuladas e nós não teríamos provas para prosseguir numa condenação? Muito bem. Só para sintonizar, teoria dos frutos da árvore envenenada significa assim, uma árvore envenenada só gera frutos envenenados, né? Ela surgiu inicialmente, uma teoria nos Estados Unidos em 1920, mas eu digo, ela tem fundamento bíblico. Jesus Cristo já falava isso, ou seja, a figueira que não consegue dar frutos, evidentemente, não pode produzi-los. Nós vamos continuar falando e chama a atenção o comentário do Rafael Paiva de que o Mauro Cid foi preso
sob a alegação de que havia o risco à ordem pública, proteger as provas, e foi solto no mesmo dia em que ele fez a colaboração. Nunca vi nunca vi alguém ser solto no mesmo dia em que foi feita a colaboração. O próprio Supremo Tribunal Federal já qualificou algumas colaborações como tortura do século XX, em outros julgamentos. Tortura do século XXI. Vamos dar uma olhada no artigo para a gente prosseguir daqui a pouco. Olha, esse também eu estou escrevendo. Me ajuda aí, Paiva. Que dia que é isso? Quando que é que isso foi publicado? 17 de fevereiro de 2025. 17 de fevereiro. Olha. A delação de Mauro Cid é nula por falta de voluntariedade, ou seja, ele não fez por vontade própria. Ali eu vou colocar, como vocês podem ver, dá para ver no texto, a palavra cronologia, em que eu vou analisando data a data tudo o que aconteceu para pontuar que realmente o que o Rafael Paiva disse é verdade. Ele foi preso para delatar. E quando isso acontece, a delação não tem nenhum valor. Nós vamos continuar, veja, está passando aqui o artigo, site Consultor Jurídico. Está completa esta análise. Bom, nós vamos continuar o debate, mas antes de chamar a Priscila Silveira, vamos continuar. Fato, discussão. Fato, discussão. Durante a leitura do voto, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o dia 8 de janeiro foi péssimo para a democracia. E de fato foi. E que não foi um dia de passeio no parque. Também acho que não foi. Vamos ouvir. Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. Muito bem, está aí a frase, o ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo, abre aspas, 8 de janeiro não foi um passeio no parque, fecha aspas. Eu quero agora colocar as minhas aspas, porém, não foi uma tentativa de golpe arquitetada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque não havia condições de haver o golpe, segundo, pelo menos, o meu entendimento. Não havia condições, seria um golpe impossível, uma tentativa impossível de golpe, sem adesão das Forças Armadas, por uma turba. Muitos baderneiros, outros que estavam ali para protestar, outros que não sabiam bem por que estavam lá, e muita gente, não dá para você deduzir ou presumir o que todos queriam. Agora, o que tem que afirmar é o seguinte: foi um dia péssimo para a democracia, foi, claro, uma baderna, um desrespeito enorme aos poderes, invasão de prédios públicos, é lamentável. Não foi a primeira vez que já aconteceu várias vezes, ninguém vai esquecer o que os Black Blocs fizeram aqui na cidade de São Paulo. Isso sempre, todo tipo de ação abrupta é péssima para a democracia. Agora, dizer que houve um crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe, aí me parece que é um passo, a gente fala isso, uma expressão jurídica, um salto mental, uma ilação. Mas eu quero ouvir, claro, Priscila Silveira. Professora, não tão técnica, tá? Tá. Não, mas eu expliquei. Explicou. E aqui eu vou explicar novamente para a nossa audiência, Capês. Quando a gente fala dessa denúncia, que é o pedido, né, daquele que tem a possibilidade de buscar do Estado a responsabilização, o ministro Alexandre de Moraes, na hora que ele deu o voto, ele disse que o argumento da Procuradoria-Geral da República teria descrito de forma aí, né, ainda que minuciosa, de forma clara, né, conforme aí houve, na verdade, ou tem havido aqueles fatos lá de 8 de janeiro. Então, na hora que ele recebe, ele fala, não, está muito claro para que a defesa se defenda de que fulano, beltrano e cicrano tenham feito aquelas condutas. Agora, aqui eu quero chamar a atenção, a própria defesa
dos acusados, Capês, com relação até à delação do Mauro Cid, eles pediram a nulidade dessa delação, eles pediram também dizendo que deveria ser votado pelo plenário, não é? Até foi uma das diretrizes trazidas pelo Fux. Eles disseram que tinha ausência de provas, inépcia da inicial. Então, impedimento também dos ministros, né, com relação ao ministro Dino, principalmente Moraes. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a própria defesa também disse que a denúncia foi uma denúncia apócrifa, e eu estou trazendo os termos utilizados. O que é uma denúncia apócrifa? Meio sem rosto. Então, há aqui um problema, né? Porque quando ele fala que não foi um domingo no parque, ninguém disse mesmo que foi um domingo no parque. Mas aí a gente volta naquele problema de individualização dessa conduta. Porque o ministro Alexandre de Moraes, eu estou aqui com um resumo, né, do que foi feito. Ele rejeitou as preliminares de suspeição, então ele disse que não há nenhuma inimizade e nenhuma amizade de forma íntima a ponto de influenciar na decisão, né, feita aí pela turma. Ele também aqui destaca, né, nesse voto dele, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que há sim uma descrição da organização criminosa feita pelo Jair Bolsonaro para poder abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Agora, entre a gente falar e ter uma prova mínima é muito complicado, porque nós temos 8 acusados que estão dizendo que essa denúncia é inepta, questionando a delação do Mauro Cid. Como você bem colocou aqui, eu concordo nesse ponto, fica muito claro que não houve ali uma evidente voluntariedade, que é sim um requisito para a delação ser aceita, né? É claro que eles prenderam de alguma forma ele, você disse que ele foi solto na sequência, aliás que a prisão... Mesmo dia. Aliás, que é bom a gente falar também para a nossa audiência, Capês, que até mesmo a prisão feita dele é questionável por ausência de contemporaneidade, que é também um dos requisitos para a prisão preventiva. Agora, pegando só um gancho aqui do que o Dr. Rafael disse, o problema de nós admitirmos pura e tão somente uma delação premiada, a gente tem uma pesca probatória nessa prova. Então, eu tenho a pesca através, né, dessa delação. E aí, tudo que sobrar ou tudo que sobrevier dela seria igualmente lícito, porque não poderia, e aqui esse ponto é muito importante, quando a gente tem uma raiz que é, né, aqui envenenada, e a gente tem os frutos envenenados, os frutos são de igual forma ilícitos. Então, se eu pego a delação do Mauro Cid e a partir dela vou pescando para chegar na autoria, esse caminho até chegar lá seria de igual forma ilícita. Só não seria se eu pudesse encontrar por outros meios, sem relação, né, de causalidade com aquela prova, o que, neste primeiro momento, eu não visualizo. Muito bem. Quando ela fala contemporaneidade, quer dizer assim, você só pode decretar prisão se houver motivos ali... naquele momento que justifiquem, né? E ele já não era mais ajudante de ordens do presidente, já não tinha nenhum mais poder de influência quando foi decretada a sua prisão preventiva. Sérgio Zagarino, eu quero ouvi-lo, qual a sua avaliação sobre a colaboração premiada. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre a Débora Rodrigues também, que pegou 14 anos. Tem alguns artigos, não foi só pelo batom, mas a questão não é questão de... Nós não estamos nos referindo a todos os delitos que foram imputados a ela. Nós estamos referindo se os delitos poderiam ter sido imputados, com que prova foram imputados, qual elemento que diz que ela estava lá para praticar um golpe e não para protestar, ainda que de maneira inadequada. Vamos falar isso daqui a pouco. Sérgio Zagarino. Eu queria dar continuidade, na verdade, ao que a professora Priscila estava falando, porque, assim, dos 5 preliminares que eles alegaram na defesa ali, para recebimento ou não da denúncia, o que chama atenção é o impedimento de suspeição. Porque, geralmente, quando um advogado faz esse tipo de alegação, não importa se é na esfera penal, civil, trabalhista, geralmente, no meio jurídico, o próprio juiz se sente incomodado e ele acata. Ele fala assim, olha, se a parte está dizendo que existe algum entreveiro, que existe algo que pode macular a sentença, que, na verdade, a sentença nada mais é do que o Estado decidindo sobre determinado conflito. Então, para evitar qualquer mácula nessa decisão, já que o advogado alega que existe um risco relacionado a isso, geralmente, até onde eu acompanho, na convicção que eu tenho do Poder Judiciário, os juízes, eles declinam. Eles gentilmente declinam. É muito difícil ver juízes discutindo. Sou suspeito, não sou suspeito? É muito difícil. Geralmente, eles declinam e aí, em primeira instância, é muito mais fácil, logicamente, porque tem outros juízes que acabam assumindo. Mas, neste caso específico, no STF, como estava sendo avaliado
pela primeira turma, que é composta por 5 ministros, também existia a possibilidade de substituição nestes casos. Então, isso é de se chamar a atenção. Outro caso que é de chamar a atenção é em relação à preliminar que eles alegam de a ausência da analogia do juízo de garantia em ação penal originária. Eles dizem o seguinte, olha, o juiz que acompanhou a investigação, em nenhuma hipótese não existe cabimento, não existe a possibilidade dele ser o juiz responsável por proferir a sentença. Então, o que isso significa? Que o juiz que acompanhou a investigação, que fez toda ali a análise relacionada à coleta de provas, não pode participar da decisão. Afinal de contas, já está completamente maculada a decisão dele à investigação. Por fim, a ideia da colaboração premiada pelo Mauro veio a público. Aí eu acho que é chovendo molhado. Obviamente, eu tenho a minha convicção, mas você que está em casa também tem a sua, porque a delação ali, a colaboração, o depoimento dele, vocês assistiram. Então, o modus operandi que se deu àquela colaboração, a partir do momento que veio a público e todos vocês assistiram e viram como que se deu a relação entre o Poder Judiciário e aquela pessoa que estava, naquele exato momento, acuada, afinal de contas, falaram de possibilidade de algo acontecer com família. Isso faz com que essa colaboração seja completamente nula para o meio jurídico. Então, antes da gente falar do que vai acontecer agora, de hoje em diante, com o Bolsonaro e os demais réus, após a aceitação da denúncia, é importante a gente deixar muito claro que a própria aceitação da denúncia hoje já é uma teratologia jurídica em relação a todas as preliminares que foram muito bem apontadas pelos advogados de defesa das partes. Muito bem. O que o Zagueirino está colocando, e colocando muito bem, é que o juiz que preside uma investigação, que determina, autoriza atos de investigação, decreta prisão, decreta busca e apreensão, decreta quebra de sigilo bancário, de sigilo telefônico, condução coercitiva. Este juiz que presidiu aquela investigação, de acordo com a mudança legislativa, o Código de Processo Penal, esse juiz não pode julgar a causa. Não porque ele não tem idoneidade para fazê-lo, claro que não. Porque ele se comprometeu psicologicamente com a tese da acusação. Imagine vocês um juiz que decreta a prisão de um investigado no curso da investigação, mantenha o investigado preso até o final, hora que ele vai julgar, ele sente a vontade de absolver e dizer que o réu estava preso indevidamente? Então, por essa razão, a figura do juiz instrutor impede, por exemplo, no caso, que o ministro Alexandre de Moraes atuasse votando pelo recebimento da denúncia. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não vale para tribunais superiores a regra do juiz instrutor. Até acho que deveria valer.